paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando a exposição da segunda carta de Pedro. Hoje estarei meditando, junto com você, nos 3 capítulos desta carta. Como esta carta já é a segunda escrita por Pedro, sendo que a primeira já foi exposta pelo nosso professor Fábio Machado, podemos partir para a possível data em que esta carta foi escrita. Segundo se entende pelos estudiosos, Pedro escreveu esta carta estando em Roma, por volta dos anos 64 a 68 d.C., próximo ao seu martírio. Ele escreveu esta segunda carta com o propósito de instruir a igreja contra os falsos ensinos que estavam se infiltrando no meio da igreja. O autor da carta é mencionado no primeiro versículo, onde está escrito: Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Nesta exposição, vou apresentar a carta em 3 partes, respeitando a própria divisão entregue pelo apóstolo, sabendo que o primeiro versículo reserva apenas a saudação do apóstolo aos seus destinatários. No capítulo 1, o apóstolo nos instrui sobre o verdadeiro conhecimento. No capítulo 2, sobre os falsos mestres e seus falsos ensinos. E, por fim, no capítulo 3, nos ensina sobre a bendita esperança. Entrando no capítulo 1, no primeiro versículo, o apóstolo Pedro, à semelhança do apóstolo Paulo, deixa uma saudação se identificando como Simão Pedro, servo e apóstolo. Preciso deixar claro com esta saudação que o apóstolo está se declarando um servo ou escravo de Cristo, e somente depois é que ele utiliza o termo apóstolo, que significa enviado à semelhança de um embaixador ou representante de Cristo. Interessante que podemos inferir através desta saudação que só poderá ser representante de Cristo quem primeiro for servo dele. O próximo ponto que ele descreve é sobre os seus destinatários, e ele se dirige a eles como aqueles que alcançaram fé igualmente. Com essa descrição, o apóstolo deixa claro que toda a separação entre judeus e gentios foi completamente extinta através da justiça que veio pela atitude de Cristo. Com isso, ele esclarece que nenhuma virtude ou justiça será aceita por Deus que não seja a justiça através dos méritos de Cristo. E algo muito mais esplêndido é a afirmação da divindade de Cristo, onde Jesus é chamado de nosso Deus e Salvador pelo apóstolo, asseverando a verdadeira identidade da essência de Jesus. A partir do versículo 2 até o versículo 11, o apóstolo nos instrui sobre alguns conhecimentos que deverão aumentar em nós assim que iniciamos a caminhada cristã. Primeiramente, a graça e a paz devem ser aumentadas em nossas vidas. E para que isso seja possível, o apóstolo nos afirma que Deus, através de seu Filho bendito, já nos concedeu o necessário para que essas virtudes fossem aumentadas em nós. Ele nos deu, pelo seu divino poder, tudo o que precisamos para que possamos crescer diariamente nessas virtudes. Versículo 3. Também nos concedeu a promessa de sermos participantes da natureza espiritual que o próprio Cristo possuía, e assim podemos, através dessa nova natureza gerada, escapar da força do pecado que controla a antiga natureza. Versículo 4. Somente acreditando e crescendo neste conhecimento é que podemos aumentar a nossa confiança em Deus e conseguiremos agir de acordo com Cristo, obtendo cada vez um maior conhecimento nele. Versículo 5. E através do conhecimento aumentado, adquirimos a temperança para agir de forma paciente e respeitosa com todos. Versículo 6. E em amor auxiliar a quem necessite de nossa ajuda, pois seremos parecidos com Cristo, que em nenhum momento de sua vida aqui deixou de ser benevolente com alguém. Versículos 7 e 8. E o apóstolo Pedro deixa bem claro que caso não haja essas virtudes aumentadas em nós, seremos semelhantes a um cego que não vê as coisas que são naturais na vida espiritual. Ou seja, se você que está no cristianismo e não age em conformidade com esse conhecimento, você não está enxergando o que deveria enxergar. Versículo 9. Mas, se você age em conformidade com esse conhecimento, você deverá se fortalecer neste conhecimento. Assim, não irá tropeçar, pois estará caminhando em rumo às mansões celestiais. Versículos 10 e 11. Do versículo 12 até o 21, o apóstolo Pedro nos ensina sobre alguns conhecimentos que devemos sempre relembrar. Ele primeiramente se compromete a não ignorar a necessidade de expor todo o conhecimento adquirido por ele em estando em comunhão com Cristo,
pois sabia que sua partida para a glória estava perto, e para que não fossem esquecidos os ensinamentos de Cristo, ele estava novamente nos advertindo. Versículo 12 ao 15. E ainda assevera que todo o conhecimento por ele transmitido não foi algo que tinha aprendido em alguma escola de filosofia, mas sim um conhecimento que veio da majestade divina revelada em Cristo. Majestade esta contemplada por ele no Monte da Transfiguração, e junto àquela glória ouviu a voz de Deus declarando a majestade de Cristo. E por esse motivo ele tinha plena convicção que esses ensinamentos eram de fato a continuidade das verdades de Deus, do Deus único que se revelou no Antigo Testamento e que agora estava presente entre nós através de seu Filho. Versículos 16 ao 19. E para finalizar, as lembranças que não devemos jamais esquecer, o apóstolo nos assegura que todas as profecias concedidas por Deus aos profetas e confirmadas em Cristo foram recebidas por homens santos, através da divina inspiração. Nenhuma delas foram forjadas por uma mera capacidade humana, mas Deus mesmo havia os dotado de tal virtudes para anunciar suas verdades ao mundo. Versículo 20 e 21. No capítulo 2, o apóstolo Pedro nos ensina sobre os falsos mestres e seus falsos ensinamentos. Primeiramente, no versículo 1 ao 9, ele nos adverte sobre a realidade da existência desses falsos mestres, pois assim como houveram falsos profetas entre os antigos servos de Deus no Antigo Testamento, assim também haveriam falsos mestres no meio dos santos do Novo Testamento. E esses enganarão a muitos, mas Deus os julgará, assim como julgou os falsos profetas do Antigo Testamento. Versículos 1 ao 3. E assim como Deus não poupou nem os anjos rebeldes, os aprisionando a uma condição de trevas, e nem aos antediluvianos, mas os condenou à destruição, preservando apenas a Noé e sua família, versículo 4 e 5, e conservou o justo Ló, mas não poupou todas as cidades que se rebelaram contra Deus, assim também Deus trará destruição aos falsos mestres, mas há de conservar os fiéis que não negam as suas palavras. Pois ele nunca desprezou seus servos, mas os protegeu com seu glorioso poder, e assim seremos conservados se permanecermos fiéis. Versículos do 6 ao 9. E para nos deixar em constante alerta, a fim de que não sejamos conduzidos a uma vida que siga o exemplo dos falsos mestres, a partir do versículo 10 até o 22, o apóstolo Pedro nos deixa algumas atitudes que esses falsos mestres ensinam como algo aprovado por Deus. Primeiro, eles ensinam que viver uma vida de prazeres carnais e de desprezo por coisas espirituais não são atitudes erradas, mas aceitáveis. Versículos 10 e 11. Também não consideram necessários os exercícios espirituais, mas ensinam viver sem regras e de acordo com o apetite carnal. Versículos 12 e 13. São adúlteros e ambiciosos, e isso ensinam como regra sagrada. Versículo 14. Agem pensando apenas em seus próprios lucros, ainda que sejam conquistados através de atitudes injustas, como Balaão, que visando o ganho próprio, incitou as moabitas a seduzir os israelitas a se relacionarem com elas, e assim desobedecerem aos mandamentos de Deus. Mas Deus não o deixou sem repreensão, pois utilizando milagrosamente de uma jumenta para falar com o profeta, o repreendeu. Versículos 15 e 16. Esses falsos mestres também ensinam que o viver seguindo os próprios sonhos e prazeres carnais são o que realmente importa para os que desejam ser livres e felizes. Mas, na realidade, os que seguem esses ensinos se tornam escravos de seus próprios apetites carnais. Versículos 17 ao 19. E para nos confirmar na verdade, o apóstolo Pedro deixa muito claro que caso venhamos seguir esses ensinos, tendo iniciado a nossa caminhada com Cristo, como descrito no capítulo 1, seremos não como os justos Noé e Ló mencionados aqui neste capítulo, mas sim semelhante a um cachorro que come seu próprio vômito, ou até mesmo a um porco que depois de limpo volta a se lambuzar na lama. Ou seja, não houve uma natureza realmente transformada pelo verdadeiro relacionamento com Cristo, pois essa foi a preciosa promessa que recebemos de Deus. E é nessa promessa que devemos nos repousar em fé. No capítulo 3, o apóstolo Pedro nos introduz a um ensino mais apurado sobre a promessa da esperança que devemos confiadamente desejar.
E logo no início do capítulo, ele nos adverte que os falsos mestres também lutam para que não venhamos a acreditar no retorno de nosso Senhor Jesus. Eles farão de tudo para nos fazer desistir dessa bendita esperança. Versículos de 1 ao 4. E o apóstolo nos ensina a relembrar a esses falsos mestres que o mundo foi criado por Deus através de sua palavra, que se utilizou da água para trazer a vida e também recebeu a condenação pelas próprias águas, quando o povo anterior ao dilúvio submergiu nelas por sua incredulidade. E que agora, nos últimos dias, Deus estará condenando aos incrédulos ao fogo, conforme já declarou por sua palavra. E assim como cumpriu no tempo antigo, também há de cumprir no tempo presente. Versículos 5 ao 7. Mas nós que temos o verdadeiro conhecimento de Deus, devemos saber que ele não deixa de cumprir o que promete, mas sabemos que sua bondade é a causa de sua promessa ainda não ter sido cumprida, pois aguarda pacientemente a conversão de todos que ainda hão de crer no Evangelho. Versículos 8 e 9. A partir do versículo 10 até o final do capítulo, o apóstolo Pedro nos assegura sobre a certeza que devemos nutrir em nós sobre o futuro e certo retorno de nosso Senhor Jesus, que virá com poder para julgar os ímpios. E por esse motivo devemos sempre nos manter firmes em seus ensinamentos, crescendo no conhecimento espiritual, que segue um único propósito: habitar nas mansões celestiais, onde Jesus Cristo está aguardando o momento certo para voltar e conduzir todo o seu povo à eternidade. Mas os falsos mestres estarão em todo o tempo combatendo contra este verdadeiro ensino. Assim, o apóstolo Pedro encerra a carta com a mesma advertência do início dela: que venhamos crescer no conhecimento daquele pelo qual fomos justificados e incluídos no mundo espiritual. Mundo este que não éramos dignos de receber, mas pela graça de Deus revelada em Cristo, fomos justificados e adquirimos esse privilégio. Assim devemos aguardar confiantes o seu bendito retorno. Amém. Desejo que tenha um excelente final de ano e que esteja conosco em 2023, para juntos continuarmos crescendo no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois a Ele seja a glória para todos sempre. Até lá, querendo Deus.